Olá! Hoje, na nossa aula de matemática temática, nós vamos resolver um outro exercício. A aula passada, nós falamos sobre o bolo de fubá. Hoje, nós vamos falar sobre cuscuz de tapioca e pé de moleque. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, então, cuscuz de tapioca, nós temos aqui a receitinha do lado. E o que é que nós vamos fazer? Como na aula passada, no exercício 1, vocês vão fazer a equivalência nessa primeira coluna, que eu já ensinei, lembra? E depois vocês vão fazer a representação só com desenhos sobre a primeira fração. Aqui eu tenho 3 pintados de 4, 3 de 4, 3 quartos. E depois nós vamos duplicar a nossa receita, né? Adição de frações de números com denominadores iguais, certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula anterior para que você, se você não se lembra, você possa voltar, né? Entender o que acontece aqui nesse exercício que é para você fazer. E aí você continua resolvendo, tá bom? Você vai então fazer estas coisas aqui para cada uma das partes da nossa receita. Agora, nós temos aqui o pé de moleque. O pé de moleque é bem curta essa receitinha. Você vai fazer equivalência, a representação com desenho. Agora, nós não vamos fazer a representação na forma mista, tá bom? E depois você vai duplicar a sua receita, ok? Um tempinho para você copiar, então. Copia, bonitinho. E vamos para o próximo exercício. Agora nós vamos falar sobre bandeiras, né? Então, olha lá, bandeiras. Qual é a fração que representa as bandeiras vermelhas, certo? Então, você vai ver. Aqui você tem uma quantia total de bandeiras. 1, 2, 3, 4, 5 bandeiras. E quantas são pintadas de vermelho? Apenas uma. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma bandeira de 5. Essa é a representação fracionária. Próximo exercício. Qual a fração representa as bandeiras azuis? Então, você vai contar quantas bandeiras são azuis, né? Como eu coloquei aqui. E aqui o total é dividido em 5 partes. Coloque a sua representação aqui. Próximo exercício. Qual fração que representa as bandeiras verdes? Vai colocar aqui na frente também. Eu consigo deixar as minhas bandeiras menores? O que vocês acham? Lembra que a gente falava que nós conseguimos ter quantidades diferentes, mas ainda continuar do mesmo tamanho, né? O meu total? Que tipo de coisa é essa que eu tô falando? O que será que você deve fazer? É o que você vai escrever nessa resposta. Então, você vai copiar o exercício e nós vamos para a próxima etapa. Então, nós vamos fazer o que se chama de equivalência. Ou seja, aqui eu tenho uma bandeira e eu consigo dividir essa bandeira em duas partes, em duas bandeiras, tá? Então, é você ter um inteiro que você consegue modificar a quantidade delas dentro, né? Isso é fazer equivalência. Qual é a fração que seria equivalente a 1/5? Então, olha lá, 1/5 é uma bandeira das 5 que nós estávamos vendo. Eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, significa que 2 bandeiras em 10 seriam vermelhas. Ou seja, você tem aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é bandeira, tá bom? Eu tinha
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 bandeiras. E eu quis, então, fazer a equivalência delas. Então, como que elas ficaram? Elas ficaram assim, ó, é o mesmo tamanho. Mesmo tamanho, as bandeiras. Só que, o que que eu fiz? Eu subdividi. Dividi de novo, ó. E o que aconteceu aqui? Qual a fração que representa 1/5? Essa daqui não representava 1/5? Aqui, 1/5. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar duas partes. Duas de 2, 4, 6, 8, 10. Vocês viram que mudou somente a quantidade de dentro? Eu subdividi de novo as bandeiras, que elas já tinham um tamanho antes, eu dividi esses tamanhos. O que acontece aqui no tamanho inteiro dela? Ela modifica? Não, ela continua do mesmo tamanho. É diferente de dobro, né? Diferente de dobro. Dobro significa aumentar isso e mais uma vez ele. 2 vezes. Seria 2 vezes essa quantia. Mas vamos isso para o próximo exercício. E se eu quiser duplicar a quantia de bandeiras vermelhas? Olha lá. Então, eu tenho 1/5, né? Então, eu tenho uma bandeira vermelha. Vou desenhar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1/5. E eu quero duplicar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um conjunto de bandeiras. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1/5. Então, isso é duplicar a fração. Vocês podem ver que eu não estou subdividindo aqui, como eu fiz na equivalente, né? Isso é duplicar. Então, o que que eu vou ter aqui? 1/5 mais 1/5. Como eu tinha feito aqui. 1 mais 1, 2. E eu vou, então, conservar os meus denominadores. Por quê? Continua sendo dividido por 5. Tanto a de cima quanto a de baixo. Então, ele continua sendo 2/5. Ok? Então, agora, vamos duplicar as azuis? As azuis equivalem a 2/5 do nosso total. Lembra? Olha lá a bandeira azul. 2 bandeiras de 5. Então, eu quero agora duplicar as bandeiras azuis. 2/5 mais 2/5. E eu vou fazer a minha soma. E se eu quiser triplicar as verdes? Então, se você duplicou, você entendeu. Triplicar é o mesmo raciocínio. Então, eu vou somar por 3 vezes. 2/5, olha lá. Agora eu quero verde. Verde 1 e 2. 2/5. Então, eu vou somar elas quantas vezes? 3. 2/5 mais 2/5 mais 2/5. Ok? Então, agora você vai copiar. Você conseguiu entender? Então, olha lá. Nós vamos aqui parar essa aula. Na próxima aula, então, nós vamos fazer mais algumas atividades, tá bom? Sobre adição de números, frações com denominadores iguais, tá? E se você gostou da nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula.